Como saber se o teste VO2 máximo realmente foi máximo? Caríssimos mestres da corrida, sejam todos bem-vindos ao canal do Clube dos Mestres da Corrida. Meu nome é Vitor Franco, professor de Educação Física, treinador, ultramaratonista, pesquisador também da corrida de rua. E nesse canal a gente fala tudo sobre corrida de rua direcionado ao desenvolvimento profissional de treinadores de corrida de rua. Se você pretende trabalhar com corrida, se já trabalha, se é personal, treina alguns atletas para correr, esse aqui é o seu canal. Portanto, já vou pedir, já se inscreve aí porque o vídeo vai ser legal pra caramba. Se inscreva aqui no canal, acompanhe as nossas redes sociais, porque hoje a gente vai falar sobre como identificar se o teste de VO2 máximo realmente foi máximo. Essa é uma dúvida que atrapalha a nossa prescrição de treinamento. A minha assessoria é online. Eu tenho que ter critérios para definir se realmente o meu aluno fez um teste de VO2 máximo. Por caso contrário, vai mais me atrapalhar do que me ajudar na prescrição do treinamento. Para identificar se o teste de VO2 máximo realmente foi máximo, eu vou usar aqui com vocês 5 critérios. O vermelho, porque normalmente a gente não usa, é laboratorial. O amarelo depende muito da pele da pessoa e da resposta termorregulatória dela, se ela realmente fica mais ruborizada ou não. O que eu mais uso realmente são os 3 critérios que estão aqui na cor branca. Mas vamos conversar especificamente sobre cada um deles. O primeiro, o RER acima de 1, ou seja, você ter um coeficiente respiratório acima de 1. Em torno de 0,7, nós estamos em repouso, consumindo mais gordura do que carboidrato. Quando eu passo de um RER acima de 1, significa que eu estou na mudança de metabolismo e que eu estou usando mais carboidrato do que gordura. E isso me garante que um teste realmente está sendo máximo. Porém, isso aí é difícil para a gente avaliar fora do laboratório. Melhor, é impossível você avaliar sem ter um analisador de gases. Por isso que eu coloquei em vermelho. É um critério para que vocês tenham conhecimento, mas não se torna prático para o dia a dia do treinador de corrida de rua, principalmente quem, assim como eu, tem assessoria online. O segundo critério é o rubor facial. De acordo com a pele da pessoa, se a pessoa tem a pele mais clara, se a temperatura dela tende a aumentar após um teste de VO2 máximo, se ela realmente fica mais ruborizada, você pode entender, inferir, definir que realmente ela foi ao máximo daquele teste. Mas ao mesmo tempo, é um pouco mais difícil. Dos meus atletas online, eu peço para que ao final do teste eles façam um vídeo comentando exatamente ao final do teste. Ali sem poder falar, ofegante, para eu poder ver como que está o rosto dele, qual é a sensação dele ao final do teste. Então, é um critério que eu também utilizo, mas não é, digamos assim, preciso, certo? E os outros 3 que sim, são a base para que a gente entenda e defina que realmente o teste foi máximo, mesmo que eu não esteja acompanhando essa pessoa de perto. Primeiro deles, a velocidade tem que ser constante durante todo o teste realizado, seja ele 500 metros ou 1.000 metros no teste de performance, ou teste de VO2 máximo, como 1.600 metros, 2.400 metros, 3.200 metros, 3.000 metros, 5 minutos, 12 minutos. Não importa o teste de VO2 máximo que você vai utilizar. O importante é que você tenha um critério para avaliar se realmente ele foi máximo. Um dos primeiros mais práticos que eu utilizo e oriento o atleta a realizar o teste dessa forma é avaliar se a velocidade dele foi realmente constante durante todo o teste, ou se pelo menos ele acelerou próximo ao final, porque não adianta o atleta sair muito forte, por exemplo, a 4 minutos por quilômetro e terminar a 5 minutos por quilômetro quebrado, se arrastando, fazendo força para fechar o teste. Seria mais adequado que ele realmente fizesse a 4h30 e no final acelerasse, terminando a 4h15, por exemplo. Aí sim seria um teste mais interessante para a gente. Essa é uma dificuldade quando a gente realiza o teste. O aluno precisa saber dosar o ritmo durante todo o teste. Por isso que nós, no papel de professores, temos que ensiná-los
a realizar o teste. Olha, não quero que você saia forte e termine quebrado. Eu quero que realmente você faça na velocidade constante e acelere no final, mas sem poupar muita energia durante o teste. Essa deve ser a nossa orientação para os alunos realizarem os seus testes. O segundo critério prático é a frequência cardíaca alta. É o aluno medir a frequência cardíaca ao final do teste e que ela realmente esteja alta, principalmente acima de 95% da frequência cardíaca máxima calculada. Não sei como você vai calcular a frequência cardíaca máxima, qual é a equação que você vai utilizar, se vai ser 220 menos a idade, se vai ser o Tanaka ou se vai ser qualquer outra equação. O importante é que ao final do teste, o seu aluno apresente uma frequência cardíaca acima de 95% dessa frequência cardíaca máxima. Esse é um outro fator que também vai garantir que aquela pessoa realizou o teste de forma máxima. Problemas: se a pessoa não tem um relógio que vai medir a frequência cardíaca dela durante o teste, você não vai conseguir avaliar adequadamente esse critério. Você pode até usar a medida manual, digamos assim, né, digital, mas a gente sabe que quando tem alguns erros, às vezes o aluno não vai saber medir. Então, é um critério que também fica um pouco a desejar, principalmente quando você não tem um relógio. E a gente sabe também que o relógio não é 100% preciso, mas é melhor do que você fazer manual ou você não ter nada, nenhuma informação a respeito da frequência cardíaca, né? E o último critério prático para definir se realmente o teste de VO2 máximo foi máximo, e esse sim é bem importante e significativo, é a pessoa relatar que ao final do teste ela apresenta uma percepção de esforço maior do que 9, na escala de 0 a 10, ou seja, ou 9 ou 10, o que representaria sim o esforço máximo. Problemas: você tem que ensinar a escala de percepção de esforço antes de aplicá-la. Você tem que ensinar ao aluno o que é, quais são os critérios, o que significa o 0, o que significa o 10, para poder utilizar essa escala, que muitos relógios já usam e nos ajuda muito. Normalmente, quando você termina qualquer treino, os aplicativos dos relógios te perguntam, né, qual foi o esforço dessa sessão, de 0 a 10. Ali, você já tem a escala de percepção de esforço. Então, você só precisa mostrar para o seu aluno como essa escala é importante e sim, ela é extremamente precisa, desde que o aluno entenda o que está sendo medido e como medir. Eu sempre falo, de todas as variáveis de controle do treinamento que existem, se eu tivesse que usar apenas uma, seria a percepção de esforço. Mas aí é um assunto para outro vídeo, né? Caríssimo mestre da corrida, muito obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo mais vídeos com esse tipo de informação que vai ajudar no seu desenvolvimento profissional enquanto treinador de corrida. Porque ninguém evolui sozinho. E é para isso que esse canal existe.